Vagabundo sem vergonha, que não gosta de mim, ladrão. Bagulho tá louco, morotru, cê não mete o birutão. Já falei, sou o Zequinha, sou o filho do Cascão. Trilha sonora do gueto, vida louca de menor. Só se liga nessa fita liga só. Tava eu de RR com meu pai na moral. Quando a força ganhou nós, meteu logo especial. De comento RG, ou estiver o Cascão. Como se já não bastasse, tá com a nova geração. E eu fiquei só ganhando, o coxinha resmungando. Preconceito com meu pai, que foi só desenrolando. Até quando vai durar esse tipo de atitude? Acochada pra elite, querendo ser Robin Hood. Nós do gueto é tratado como se fosse ladrão, coagido, ameaçado pelos donos da razão. Como pode? É o seguinte, tando lá eu e você no portão da minha casa, só que no mó proceder. Os cara vem distorcer o que é obrigação. Sua cara é vigiar, não oprime, sangue bom. Engraçado que quando o Morumbi tá balançando, que o cargo do governo do estado tá sambando. Vocês vêm aqui no gueto, mata 1, 2, 3. Põe a cara no Datene, diz a nossa gente fez. Até quando que vocês vai imperar? Tô crescendo, observando e não me canso de falar. Rap é poder, nós é o respeito. Nós ainda luta pelo movimento gueto. Rap é poder, nós é o respeito. Nós é desse jeito, trilha sonora do gueto. Rap é poder, nós é o respeito. Nós ainda luta pelo movimento gueto. Rap é poder, nós é o respeito. Nós é desse jeito, trilha sonora do gueto. Como pode, quem diria que então ia chegar essa briga do glamour pelo primeiro lugar? Fico só observando, ao mesmo tempo comentando que o discurso do passado tá entrando pelo cano. Não sei se é vergonhoso ou se eu que sou careta, mas pra mim a vaidade corrompeu sua caneta. 20 anos de luta foi jogado numa fossa, tá ligado? Morotru do Cascão eles não gostam porque ele é forgado. Fala mesmo o que pensa, vida louca original, nem aí pra consequência. Parabéns ao meu caro Eduardo Facção, mediante a esses fatos continua na missão. Sempre firme pela guerra, respeitando aí os seus 50 mil manos que não se arrependeu. A TV tentou de um lado, o Armação tentou de novo. Devagar minou as bases e hoje tá dentro do jogo. Deixa de ser preguiçoso, vai estudar a história e responda quem do rap não perdeu sua memória. Nós não gosta de polícia, nós não gosta de sistema, nós não dava entrevista, nós não gosta de problema. Nós não ia na TV, nós não tinha vaidade, nós pagava que é favela bem no centro da cidade. Cadê o que houve? Me responda quem puder. O discurso mal com X, Martin Luther King, né? Virou camarote com whisky Red Bull, mulherada nas orgias, hoje nós é só mais um. No começo tudo forte, tudo cheio de teoria, contra a droga, o sistema e toda a patifaria. Vou dizer que o bagulho tá mesmo daquele jeito. Nosso rap gangsta tá perdendo o respeito. Hoje eu vejo a diferença do que era pro que é, e me sinto um jegue amarrado num canto qualquer. De 90 a 2000 se passaram 10 anos. De 2000 a 12, 13 se frustraram os nossos planos de ser um movimento alternativo de poder para o povo preto pobre. Eu vou falar o que é possível, tô ligado que cê vai pagar que evoluiu. Se evoluir foi isso, eu tô de boa, nem me viu. Pois pra mim evoluir é você mudar de estado, não mudar filosofia, fazer jogo do diabo. Na antiga eu Cascão era só um ex-ladrão, hoje formado em direito tem a mera opção de mostrar para os meus seguidores fiéis a diferença tá em mim do que era pro que és. Livre-arbítrio morojão, simplesmente sou Cascão. Vida louca, kamikaze que não falha na missão. Rap é poder, nós é o respeito. Nós ainda luta pelo movimento gueto. Rap é poder, nós é o respeito. Nós é desse jeito, trilha sonora do gueto. Rap é poder, nós é o respeito. Nós ainda luta pelo movimento
movimento gueto. Rap é poder, nós é o respeito. Nós é desse jeito, trilha sonora do gueto. Eu já não sei se é razão toda essa patifaria. Me esqueci quando o gueto teve um dia de alegria. Meu pai fica escutando um aí tal de Tim Maia, que cantava poesia, que o bem predominava. Como vai, dizia ele, você velho camarada, conte-me a sua história e como vai a sua amada. Que notícias que você tem aí pra me dizer? É Tim Maia, de verdade, cê não queira nem saber. Tá tudo descontrolado, os valores tá mudado. Quem devia tá caçando, hoje tá sendo caçado. É melhor você ficar aí aonde você tá. Dá um toque na Elis Regina se você trombar. Diz que meu pai dela é fã, que eu cresci observando ele escutando vocês, deitado no seu divã. Aproveita aí e fala meu recado para todos. O militarismo aqui continua como fosse. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ditadura democrática, só se liga no que eu digo. Eu vou parando por aqui, a gente luta como pode. Claro que o sinal fechou pra gente que ainda é jovem. Os heróis do meu pai tá no seu computador. Tem o Rio do Aelis, Tim Maia, Paulo Sérgio. Rap é poder, nós é o respeito. Nós ainda luta pelo movimento gueto. Rap é poder, nós é o respeito. Nós é desse jeito, trilha sonora do gueto. Rap é poder, nós é o respeito. Nós ainda luta pelo movimento gueto. Rap é poder, nós é o respeito. Nós é desse jeito, trilha sonora do gueto.